Está tudo pronto, estamos no episódio 49 do Motorsport hoje, da primeira temporada. Fernando Peres é um autêntico senador dos ralis nacionais. O piloto portuense tem uma longa e farta carreira, ostentando um vasto naipe de vitórias em provas e sendo um dos poucos a poder ostentar a proeza de ser tricampeão nacional da modalidade. Piloto muito interventivo e de opinião forte que nunca nega dar. E que está hoje na Gol FM à conversa com o jornalista Joaquim Amândio Santos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Motorsport hoje na Gol FM e na V-Motores. O nosso convidado desta emissão é com toda a justiça considerado um dos senadores dos ralis portugueses. Chama-se Fernando Peres e, para além de ostentar no seu vastíssimo e rico currículo o título de campeão nacional da modalidade, é também o homem forte da Peres Competições, uma das equipas mais consagradas das últimas décadas no panorama dos ralis portugueses. Fernando, antes de mais quero dar-te as boas-vindas ao nosso programa, agradecer-te uma vez mais a tua disponibilidade para conversares connosco. Não é, felizmente, a tua primeira vez na Gol FM, é a tua primeira vez neste projeto V-Motores e por isso saúde-te com muita amizade e agradecendo-te a tua presença. Vamos começar pelo presente, vamos conversar depois um pouco sobre o passado e vamos também tentar projetar um pouco daquilo que é a tua opinião e a tua visão sobre o que devia ser o futuro dos ralis em Portugal. Mas vamos a uma pergunta muito direta, Fernando. Agora que temos, devido ao comunicado da FPAC e à luz verde da DGS e da Secretaria do Desporto, ordem para recomeçarmos as hostilidades competitivas de 2020, eu pergunto ao Fernando Peres o que é que estás a pensar fazer nesta época, tu que nem sequer pudeste praticamente começar a mesma. Caso, em primeiro lugar, boa noite. Agradecer estar mais uma vez presente aqui no vosso programa. É sempre um prazer estar contigo e poder partilhar contigo algo daquilo que gostamos, que é o desporto automóvel. Eu tinha programado fazer o Campeonato Sul de Ralis, que é o campeonato que tem mais provas de terra, aquilo que eu mais gosto de fazer, e portanto é o que eu vou tentar fazer, não é? Portanto vou procurar que hajam provas de terra, que é o que eu gosto essencialmente o tipo de piso onde eu gosto mais de conduzir, e independentemente de poder fazer um ou outro rally em asfalto aqui mais junto a casa que eu também, provas que por uma razão ou por outra que me digam e que eu gosto de que o traçado seja um traçado do meu agrado e que eu gosto de participar, não é? Tu nos últimos tempos tens utilizado o Mitsubishi Lancer Evo 9 da Peres Competições. Isto depois, eu lembro-me bem, na última vez que conversamos, então nos estúdios da Gol FM, de tu teres com aquela humildade típica dos verdadeiros campeões dito que já não achavas ter idade para andar de R5. Essa foi uma frase que me marcou muito porque deu conta da humildade daquele que é, e esta é a minha opinião, é a opinião de muitos. Tu és um dos melhores pilotos portugueses de ralis de sempre, mas pergunto-te, com este advento de algum entusiasmo suplementar com agora chamado o Grupo RC2N no Campeonato de Portugal de Ralis, em momento algum pensaste em te juntar ao combate, que em 2020 irá integrar pilotos muito fortes, como é o caso do Adruzilo Lopes e do Fernando Teutónio? Não foi isso que eu pensei fazer, não é? Eu acho que já não tenho... Vamos lá ver, o Adruzilo é uma pessoa até que é mais velha que eu, não é? Mas isto vai muito da motivação de cada um de nós. O que nós tínhamos programado era fazer o campeonato de Ralis do Sul. Os Grupo N voltaram novamente ao Campeonato Nacional. Tenho muita pena que durante muitos anos, sobretudo no final dos anos em 2006, 2007, 2008, pedimos muito à Federação no sentido de liberalizar o turbo do Grupo N. Ou pelo menos não ser tão prejudicado o Grupo N, porque era metido um restritor, para o carro poder ser mais competitivo e estar mais próximo na altura dos S2000. Nunca foi autorizado. E agora, como é evidente, um campeonato não pode só viver de R5. Veio esta nova regulamentação, não quer dizer que não se possa fazer ou que eu não possa fazer um rally ou outro, mas de uma maneira geral não é isso que está programado. E portanto não é isso que eu combinei com os meus patrocinadores e portanto aquilo que eu combinei é o que eu vou tentar cumprir, que é o Campeonato Sul. Vamos ver depois em relação ao resto
o que é que provas é que vão haver, o que é que se vai poder fazer ou não, e depois logo decidimos. Fernando, muitas das vezes nós que estamos situados a norte não temos a percepção das magníficas provas, dos magníficos traçados que existem a centro e muito menos a sul do país. Os 3 campeonatos regionais, se é que os podemos chamar assim, porque em boa hora a Federação decidiu intitulá-los de Campeonato Norte, Campeonato Centro e Campeonato Sul, dando-lhe uma roupagem mais atrativa e até permitindo que os pilotos se interessem mais por eles, e uma coisa é certa, justiça seja feita, os campeonatos têm ganho um interesse suplementar, mas por vezes a maior parte da afição não tem uma noção clara do quão competitivas são estas provas e do excelente naipe de pilotos e de carros que hoje em dia estão a competir, quer a norte, quer a centro, quer a sul. Sim, quer dizer, o Campeonato Norte basicamente só tem provas ou quase de asfalto, o Campeonato Centro também, e portanto foi por isso que eu escolhi o do Sul, não é? Pronto, naqueles anos em que o campeonato foi misto, em que só havia um campeonato, que era o Open, eu participei no Open. Depois fui naturalmente procurar as provas que eu mais gosto. Acho que independentemente de haver provas de terra no Campeonato Sul, o Rally de Ourique, o Rally de Serpa, o Rally de Alcotim, todos os rallies, o Rally de Lolé, são todos rallies com troços espetaculares e portanto são troços que eu gosto de fazer. E portanto são troços naturais de rallies, não é? Não são troços que se tenham aquilo a que nós chamamos os troços emprenhados, não é? Que aproveita aqui um bocadinho, mais outro bocadinho ali. No norte havia também rallies muito bonitos de terra, mas que se deixaram de fazer, que era o Rally de Baião, que infelizmente depois passou para asfalto, ou antes o Clube Automóvel de Amarante decidiu candidatar à prova ao Campeonato Nacional e fizeram-na em asfalto. E pronto, e basicamente também participo no Troféu Cumo, e o Troféu Cumo fazia também há um campeonato só de terra e eu decidi fazer esse campeonato, ou esse troféu, e vou fazer, por exemplo, existe um rally em terra em Mortágua, que eu acho que o rally de asfalto é muito mais bonito que o rally de terra. O rally de terra é um rally muito duro, e nunca percebi porque é que Mortágua insiste em fazer o rally em terra quando o rally de asfalto sempre foi um rally espetacular e muito competitivo, e acho que é nestas coisas que eu critico um bocadinho a Federação, é não saber ter aqui um bocadinho de gestão e de perceber que logo no momento em que o Clube Automóvel de Amarante subiu, a prova dele devia ser terra, tem troços espetaculares em terra, quer em Amarante, quer entre Amarante e Baião, fazem perfeitamente, já para não falar no Marão, não é? Para ir para os troços do Marão, e Mortágua ganhava, no meu entender pessoal, em ter um rally em asfalto. Os troços são espetaculares em asfalto e o rally perde um bocadinho em terra, no meu entender pessoal. Mas pronto, quem manda é a Federação é que tem que saber. Isto é uma questão de sentar os clubes a uma mesa e definir as coisas, não é? Definir as regras. E eu acho que aí se morreu, quer dizer, acho que nesse aspecto que perde um bocadinho o campeonato. Para ti que tiveste uma carreira riquíssima no Campeonato de Portugal de Rallys, para além dos títulos conquistados, das imensas vitórias que tiveste, quer em asfalto, quer em terra, é uma espécie de motivação extra esta participação em rallies a sul e mesmo a centro para conheceres novos troços, teres novos desafios. Eu lembro-te que o ano passado tu elogiaste imenso os troços do Rally Aliten, troços magníficos naquela zona de Albergaria dos Doze e de Pombal, que muitas das vezes são desconhecidos da maior parte dos pilotos. É importante para um piloto, a partir de uma determinada altura da sua carreira, também ter outro tipo de motivação? Sim, eu gostei imenso. Eu quero dizer que o rally que mais gosto de fazer no Sul é o Rally de Vila do Bispo. Até o rally que eu gosto imenso de conduzir em Vila do Bispo, acho os troços fantásticos. Mas o Rally de Aliten também foi um rally espetacular o ano passado. Gostei imenso de fazer o Rally de Aliten. Bons troços. É aqui que eu acho que a Federação tem que jogar, quer dizer, tem que ter alguém que vá ver os troços. Não, o rally vai ser aqui, não é? Quer dizer, é o rally. E os clubes têm que se adaptar um bocadinho, quer dizer, porque há clubes que querem fazer em terra e não têm terra, não é? A terra não é boa, pronto. Há clubes que querem fazer em asfalto e não os deixam, não é? E têm melhor asfalto do que os troços de terra.
Portanto, isto aqui tem que haver um equilíbrio no campeonato, e estamos a falar do nacional, não é? E depois nós no campeonato regional ou no campeonato de segunda divisão tem que haver também um equilíbrio entre o número de provas, e eu acho que se calhar aqui o problema é mais o sul, porque os pilotos do sul não se deslocam para virem fazer as provas nem a centro nem a norte. O centro e norte é praticamente igual, quer dizer, se nós só tivéssemos um campeonato no norte e centro era igual. Mas os do sul não vêm ao nada. Sempre houve um campeonato regional lá em baixo, as distâncias são muito grandes, não há ralis ali naquela zona entre o norte do campeonato regional do sul e o sul do campeonato regional do centro, quer dizer, não há ali uma zona que não há ralis, e que era a zona onde se fazia antigamente a volta a Portugal, Abrantes, Coruche, esta zona toda, não é? É uma pena, não se fazem aí já mais ralis, e portanto há aqui uma disparidade muito grande e nunca se conseguiu fazer, porque no meu entender deveria haver aquilo que a Federação queria, penso que fazer este ano, que era nos campeonatos regionais fazer depois uma final, uma finalíssima, uma coisa desse género. Consideras que então essa ideia era uma ideia muito útil, que a Federação deve tentar é uma coisa que final de 2020 em 2021? Sim, acho que era uma coisa que trazia uma prenda suplementar para os pilotos que participam. Agora, nós não podemos também ter campeonatos nos regionais com 10 provas, quer dizer, isto é uma completa loucura. Se não há dinheiro para fazer no nacional, como é que nós vamos fazer? Quem tiver dinheiro, que faça o centro, o norte e o sul. Agora, não se podem pôr num campeonato regional 10 provas num campeonato, no meu entender pessoal, não é? E acho que é uma parvoíce estar a fazer campeonatos com 10 provas, seja no centro ou no sul. Quem quiser depois tem muito dinheiro, faz o centro, o norte, mas não se impede um piloto da zona centro, logo à partida, se não, em 10 provas, se não vai a 2 ou 3, já não pode ser campeão. Portanto, isto afasta pessoas dos campeonatos, e eu entendo que não deveria ser assim, não é? Fernando, queria a tua opinião sobre outro assunto que provoca sempre alguma polémica. A possibilidade de deixar correr os R5 em ralis zonais, agora já não se chamam regionais, sejam a norte, a centro e a sul, embora os mesmos colocados num grupo à parte da classificação dos respectivos campeonatos, chamado grupo X5, porque aqueles que são contra a presença dos R5 dizem, às tantas com alguma razão, que por serem carros muito mais competitivos vão de certeza serem os mais rápidos na prova e, portanto, tirar algum impacto comunicacional aos melhores que estão a disputar o campeonato e investir para disputar o campeonato, e aqueles outros que defendem, talvez também com alguma razão, que a presença de 3 ou 4 R5s numa prova zonal atrai mais público. Na tua opinião, para qual dos dois lados é que a tua opinião tende mais? Eu acho que isto é uma questão de gestão dos campeonatos. É uma opção, para um lado ou para o outro, é uma opção, e depois tem que chegar ao final e decidir. O que é que vai acontecer se deixarem correr os R5 nos campeonatos regionais? Vai haver muita gente que é tentada e que não consegue ganhar no campeonato nacional, que salta para o campeonato regional com R5. Isto é o que vai acontecer, não é? Pronto, e vão perder pessoas que estão a correr nos campeonatos nacionais. É uma decisão difícil, até que eu estou a correr com um carro que seria prejudicado caso viesse um R5 correr para o nosso campeonato. Eu acho que os campeonatos estão muito equilibrados. Há muita gente a correr de Mitsubishis. A única crítica que eu faço é que a Federação ausentou-se completamente de reger minimamente com o que é que os carros podem correr, e portanto há um vazio, praticamente ninguém se entende muito bem. A gente pergunta à Federação, mas depois não há qualquer tipo de verificação, e portanto é quase deixa andar, não é? Mas tirando isso, os carros são muito semelhantes, quer dizer, são carros Mitsubishis ou Subarus, portanto há um equilíbrio muito grande, e é relativamente pouco oneroso comprar um carro desses hoje em dia e poder correr e estar muito próximo da vitória. Se nós vamos deixar correr um R5, aparece um ou dois, e o campeonato fica completamente desnivelado, porque é quase impossível com um Mitsubishi, um Subaru, um carro de grupo N, conseguir ganhar um R5, mesmo que o piloto que guie o R5 seja muito menos performante. E, portanto, vai-se criar aqui um vazio que nem é bom para o campeonato nacional,
nem é bom para o campeonato, para os campeonatos regionais. Eu estou a falar no meu entender, não é? Porque isto é um misto de gente que vai assistir, é um misto de gente que tem que participar, há aqui um misto de tudo, não é? Portanto, eu acho que chega a um ponto que isso é uma coisa que tem que ser muito bem ponderada e não se pode alterar uma regra para depois aparecer um indivíduo a correr e prejudicam-se 8 ou 9 ou 10 ou 11 que estão a correr há não sei quantos anos e que tem um determinado equilíbrio e que se vai ver um rally que as pessoas lutam ao segundo ou as provas são ganhas por segundos. Houve provas no campeonato regional do ano passado que foram ganhas por décimos de segundo, por segundos. Portanto, as pessoas andam depressa nesses carros. Eu acho que é retirar competitividade aos campeonatos permitir isso. Mas é uma opinião, não é? É a minha opinião. Acho que vai haver um ano em que isso vai ter que acontecer, forçosamente, mas eu acho que neste momento, tendo em conta aquilo que se passa nos campeonatos regionais, eu, se estivesse da Federação, a não ser que tivesse a certeza que iriam participar 5 ou 6 R5s, ou 7 ou 8, eu não deixaria participar. Pronto, é a minha opinião. Acho que o campeonato, ao pôr em provas dos regionais já a correrem com os nacionais, que eu não tenho, eu não estou contra. A única coisa que disse, e recusei-me o ano passado a participar no Rally do Algarve, é que disse que não fazia rallies em linha, ou seja, não vou para o Algarve fazer um rally no qual tenho que disputar 60 ou 70 km e vou treinar 4 troços diferentes e passo nos troços só uma vez. Recuso-me a fazer isso. Pronto, e, portanto, recusei-me e não fui correr ao Rally do Algarve. Fernando, vou interromper-te. Queria mesmo a tua opinião sobre isso. Também existe esse debate sobre se os rallies de cada zona, quando incluídos num rally, quando uma das suas provas é incluída num rally, também conta para o Campeonato de Portugal de Rallys, se isto beneficia ou prejudica o rally, a competição zonal. Há quem diga que dá-lhe um bocadinho mais de elan e que lhe dá um bocadinho mais de publicação. Há quem diga que nesses rallies os concorrentes que estão a disputar o Campeonato Norte, ou o Campeonato Centro, ou o Campeonato Sul, viram parentes pobres da prova. Qual é a tua opinião? Os rallies a Norte, a Centro e a Sul devem ser disputados de per si em provas diferentes das provas que contam para o Campeonato de Portugal de Rallies, ou poderá haver provas mistas sem que isto represente um prejuízo para os pilotos e para as equipas que disputam os campeonatos regionais? Bem, eu vou dar a minha opinião em relação a isso, até porque já participei no Nacional e sei o que é que dizia na altura quando participava no Nacional. Bem, o que eu acho é o seguinte, eu não vejo que não possa haver pontualmente, ou se nós tivermos 6 ou 7 ou 8 provas, algumas provas que se possam fazer junto do Campeonato Nacional. Porquê é que as provas são chamadas para junto do Campeonato Nacional? Para haver mais gente a correr e para os indivíduos do Campeonato Nacional dizerem que estão a participar num rally que tem 100 inscritos, ou 50 inscritos, ou 60 inscritos. Porque geralmente o elenco, ou o número de pilotos que correm no Nacional são 20, 30, 40, mais ou menos como correm no Regional. E, portanto, duplicamos o número de pilotos que estão a participar. O que eu não concordo é que se eu vou fazer um campeonato regional e só quero fazer, e a essência do campeonato regional é chegar lá na sexta-feira, fazer 2 ou 3 ou 4 ou 5 passagens em 2 troços e o rally está treinado e corremos no dia seguinte, ou no sábado ou no domingo, eu não posso ir para o rally de Futebol Clube Porto e fazer 4 troços em linha. Quer dizer, isto não tem cabimento nenhum. E depois, quando se lá passa, os troços estão, porque já vamos muitas das vezes, fazer a seguir à segunda passagem dos carros do Nacional, aquilo está tudo destruído. Quer dizer, eu em vez de ir conduzir, eu que me quero divertir, em vez de ir conduzir, não, ando-me a desviar das pedras, dos buracos, quer dizer, portanto, nós a certa altura dizemos, não quero fazer. Ou seja, o ideal seria que passássemos no rallies de asfalto, isso não tem problemas, mas nos rallies de terra isso acontece. Portanto, nós tínhamos que passar no meio, ou seja, no final da primeira passagem, passava primeiro o Nacional, depois nós passávamos, e temos que fazer as 2 voltas, não é? Porem-nos ali e depois chegamos ao fim e temos que estar à espera se chegarmos primeiro que cheguem os do Nacional, depois temos que lá estar não sei quantas horas, depois estamos não sei quantas horas parados, quer dizer, isto aconteceu de tudo, ou seja, que mostra que o campeonato regional não está lá única e simplesmente fazendo parte da prova, mas só lá está para fazer número, ponto final, o resto não acontece. Isso aconteceu também num Rally de Portugal. Atenção, eu já cheguei a um Rally de Portugal que nós fizemos,
e eu entendo que não estávamos lá, sendo um campeonato do Open, não estaríamos ali para prejudicar, como é evidente, os pilotos do campeonato do mundo. Mas nós nem sequer fomos ao pódio, recebemos as taças no secretariado. Atenção, recebemos as taças, não custava nada deixar-nos ir a um pódio, fazer ali um pódio pequenino, já estava pouca gente, mas fazer ali um pódio, nós andamos a correr, não é? E disputamos uma prova, obrigaram-nos a passar de minuto a minuto, ninguém via nada dentro do troço, porque estava cheio de pó. Estas coisas são as coisas que têm de ser pensadas. Querem os pilotos do regional, não me custa nada ir fazer um campeonato nacional, gosto imenso de fazer o Futebol Clube do Porto, façam, ponham-nos a andar em sistema de rounds como os outros pilotos. Fazemos 2 troços ou 3, chega, está bom, vamos embora para casa, é isso que eu quero. Se eu quisesse fazer 120 km, eu inscrevia-me no nacional, não me inscrevia no regional. Agora, não me obriguem a fazer em linha, porque senão não vou fazer. Eu estou a falar de mim. Cada um fala por si, os outros falarão por eles. Há pessoas que querem ir fazer, só têm o carro, não podem participar no nacional e não se importam de ir lá e treinar e só passar uma vez. Eu entendo que não deve ser assim, gosto de disputar ainda rallies ao segundo e, portanto, entendo que estes rallies têm que ser competitivos, com 60 km ou 70, que se devem ter 2 ou 3 troços para que as pessoas não saiam do mesmo sítio e que se passe 2 ou 3 vezes e acabou o removo. Querem que a gente participe no Nacional? Temos que andar no meio do Nacional, ou seja, passa o Nacional, nós passamos logo atrás e fazemos na mesma as 2 rounds e acabou o rally. No dia seguinte já não participamos. Fazemos a super especial ou não super especial e no dia seguinte já não participamos. É isto que eu entendo, não é? E depois, para evitar este género de situações que tu estavas a falar, que é o retorno, aqui eu acho que aquilo que tem que acontecer, e como é evidente, tem que ser dada uma primazia ao campeonato nacional, sem sombra de dúvida, isso não está em cima da mesa, a questão não é essa. Temos 20 minutos para o campeonato nacional, para a televisão, temos 5 minutos para o campeonato regional e é isto que vai ser dado na televisão. Pronto, é assim que eu entendo que as coisas devem ser. Como é evidente, um campeonato nacional tem que ter uma primazia em relação a um campeonato regional, mas tem que dar X minutos daquilo e é aquilo que tem que dar a quem manda. Quem tem que mandar nas transmissões televisivas é a Federação. A Federação é que tem que chegar ali e dizer assim, é X para aqui, X minutos para o Campeonato Nacional. E no Campeonato Nacional nós pagamos como é que se chama a empresa? Movilite. Desculpa, a Movilite, e dizemos, a Movilite é assim, da prova que vai ser dada, nós queremos X minutos para o primeiro, X minutos para o segundo, X minutos para o terceiro, X percentagem é para quem ganha o rally, não me interessa quem é rally. Ganhou o rally, tem X percentagem. O segundo tem X, o terceiro tem... Isso tem que estar tudo definido, escrito em cima de... Não é consoante a cara do freguês que ganha, não é? Nem, ou quando um perde e tem mais tempo do que o indivíduo que ganha. Isto não pode acontecer. Mas eu digo isto desde 1991. Nunca isto foi feito. E depois, X para as 2 rodas motrizes, X para o grupo não sei quantos, isto tem que estar tudo em cima de um papel. E depois chega-se à beira da Movilite e diz assim, olha, e agora tem 3% ou 5% e o senhor filma quem quiser. Pronto. Mas isso é um assunto, o resto, os outros 95%, quem manda é a Federação e é assim que é feito. Pronto. E tem que ser assim que é feito. Porque não se pode, nós não podemos chegar ao final de um campeonato e o piloto que é campeão tem menos retorno do que o indivíduo que ficou em terceiro ou quarto. Isto não pode acontecer. Isto é dar cabo de todos os patrocinadores que estão no desporto automóvel. E sempre foi assim. Discricionário, à vontade do freguês e de quem lá está. Não é à vontade da Federação, é à vontade da empresa que filma. E isso não pode acontecer. É a minha opinião, sempre foi esta, sempre defendi enquanto representante que estava na Comissão de Rallies, nunca foi feito, nunca ninguém quis fazer isto. E isto é verdade, tem que ser posto em cima da mesa e as pessoas estarem a cronometrar e verem que é assim. Não se admite, por exemplo, eu vi agora reuniões dos pilotos em que não estava presente o campeão nacional. Apareciam pilotos a falar na televisão e o campeão nacional não está presente. Como é que isto é possível? Quer dizer, isto é o desrespeito completo porque quem ganha um campeonato. Não pode acontecer, não é? O piloto que é campeão tem que estar presente. Eu já não vou à questão do órgão de comunicação social A, B ou C querer falar com A, B ou D. Mas o campeão nacional tem que estar. Quer dizer, não se pode pôr de lado aquele que foi no ano anterior, aquele que é o campeão nacional. Esta é a minha opinião. Fernando, és o patrão da PERS Competições, a PERS Competições que desde o seu arranque ganhou lá como uma das equipas mais prestigiadas que existem em Portugal e ainda em atividade.
Se bem que é verdade que a esmagadora maioria da sua atividade foi à volta da tua própria participação, ao longo de toda a existência da equipa que tu diriges, mais pilotos estiveram presentes e, inclusivamente, atualmente, o Filipe Madureira está a participar e o ano passado lutou pelo título a norte com um carro da PES Competições e este ano está outra vez a atacar o título. Nunca expandiste a equipa porque, obviamente, a tua carreira académica, a tua carreira como médico-dentista te impediu ou de tentar aumentar aquilo que é a capacidade da PES Competições ou foi sempre tua vontade que ela mantivesse uma estrutura pequena e sempre muito direcionada para ter 2 pilotos a competir? Isso é para estarmos aqui uma noite inteira a falar de política, não é? Foram vários os fatores, não é? A minha vida não era... Eu comecei a ter pessoas a correr ao meu lado porque me vieram pedir, não foi porque eu quis correr. Aliás, eu já contei isso. Eu na altura, em 1991, por incrível que pareça, portanto, era o primeiro ano que eu ia fazer o Campeonato Nacional, tinha um contrato fechado com a Diabolic e a Diabolic decidiu fechar a seguir ao Altâmega de 1990. E, portanto, eu fiquei sem equipa de assistência para me darem assistência em 91. E tinha dinheiro, fui falar com vários preparadores e ninguém me quis dar assistência porque estavam todos cheios. E, portanto, a única solução que eu tive foi fazer a minha equipa. Foi isto que aconteceu. E fui à Diabolic, fui falar com o Luís Dias e ele indicou-me um dos mecânicos jovens que a Diabolic tinha, que era o Abel, e foi assim que começou a equipa. Começou eu e o Abel. A equipa foi esta. Foi assim que nós fizemos o campeonato. E a equipa viveu até 1998, na altura em que nós perdemos os patrocínios. Nessa altura, a Ford não esteve disponível para me ajudar. E no ano seguinte decidiu fazer um projeto com o Rui Madeira. Pronto, entraram aí e eu aí completamente, ainda corri 2 anos, tive vários pilotos com os scores a correrem e depois voltei mais tarde em 2004 com o Mitsubishi e em 2005 a Mitsubishi decidiu ter uma equipa oficial e contratou o Armindo e portanto também aí ficou basicamente vedado. Eu até fui em algumas provas o seu maior adversário. Portanto, quer dizer, houve sempre aqui uma conjunção de fatores que impediram de sair. E depois estivemos muito ligados à velocidade, com as barquetas, com muitos carros. Mas quer dizer, aquilo que eu sinto, sinceramente, é que por trás, e não estou a falar deste elenco federativo, estou a falar de todos os elencos federativos desde que eu corri, sempre houve a Federação nunca foi independente, quer dizer, a Federação sempre esteve envolvida em guerras políticas com regulamentos, com isto, com aquilo e com aquilo outro, e portanto nós percebemos claramente que há aqui muitos interesses por trás, não é? Quem está metido dentro do desporto automóvel sabe, portanto não se vai estar a investir dinheiro, não é? Quando nós não estamos, há algumas pessoas que vivem exclusivamente do desporto automóvel, e por isso, quer dizer, estão dispostos a tudo para que não percam o bolo, não é? A minha vida não é essa, a minha vida é, felizmente, a medicina dentária, tenho a minha equipa, graças a Deus que fiz a minha equipa, porque quando me apetece pego no carro e vou fazer um rally. Na altura, os pilotos que ganhavam não tinham a sua equipa, contratavam equipas que vinham de fora, nomeadamente a Duriforte era uma equipa que vinha muita gente de fora, e eu sempre quis ter a minha equipa e preparar cá os técnicos, sempre tentei fazer ao contrário. Olha, Pérez deu muitos mecânicos que hoje em dia são pessoas muito formadas dentro do desporto automóvel, e eu acho que houve aqui um indivíduo, fala-se muito no mestre Eduardo na velocidade, eu acho que o Luís Dias foi uma pessoa que formou muitos mecânicos, há muita gente a trabalhar na Motorsport, começaram todos ali na garagem, na PES. E hoje muitos deles, o Abel é o responsável máximo pela Sporza New mecânicos, e portanto houve muita gente que começou na minha equipa, e eu, graças a Deus, sinto um bocadinho que cumpri um bocado a minha obrigação. Neste momento
não é o objetivo, não é nosso objetivo isso. Não quer dizer que não possa vir a ser no futuro, a gente nunca sabe o que é que vem no futuro, mas eu vejo aqui um jogo de interesses muito grande, nomeadamente aquilo que se passou com os N5 o ano passado. É claro, é evidente, há aqui um jogo de interesses dentro do desporto automóvel, com a recusa dessa categoria de automóveis de poderem correr, como houve na altura em que só corria um S2000, ou corria um ou dois, em que nós pedíamos, os grupos N, para liberalizarem um bocadinho o restritor, no sentido de estarmos mais próximos, e em que o carro S2000 furava, perdia 2 minutos e no motor seguinte já estava à frente. Quer dizer, a diferença era tão grande que não havia hipótese, mesmo furando, quer dizer, não, eram campeões à partida. E, portanto, isto trouxe anos de atraso depois em relação à competitividade. Graças a Deus, hoje em dia, há uma categoria de R5 e há um lote de pilotos que luta pela vitória. Há ali neste momento nós temos sobretudo o que eu acho que neste momento falta no campeonato nacional é sobretudo o segundo pelotão e o terceiro pelotão. Esses pelotões desapareceram, porque efetivamente este campeonato está concebido só para o pelotão da frente. E um campeonato tem que ser um misto um bocadinho de tudo. E eu acho que a Federação este ano percebeu isso. E lança este grupo dos Mitsubishis e prolonga, estende a extensão, etc, etc. Nós tivemos muitos problemas com os carros, quase que não podemos participar nas provas internacionais, se não tivesse um número não sei quantos dos Mitsubishis do chassi. Então, problemas enormes, e nessa altura a Federação esteve completamente ausente. Nunca ajudou nenhum português nessas situações. Portanto, isto depois paga-se tudo a longo prazo, não é? Mas eu entendo que em relação à equipa, como me disseste, estou disponível se aparecer um projeto interessante. Nós tivemos também, houve ali uma altura, por problemas pessoais na minha vida, que quando me convidaram para ir correr no Hyundai com tudo pago à Madeira, foi a altura de eu dizer que eu andei vários anos a tentar com o interposto correr, pôr um Hyundai a correr, o Hyundai Natura, o Axer, e não consegui. E depois houve um ano em que a Hyundai disse: está aqui o carro, tem tudo pago, faça favor, é para ir correr à Madeira. Eu disse: desculpa, tenho um problema na minha vida pessoal, gravíssimo, e eu não posso neste momento ir correr à Madeira. E não fui. Portanto, tive azar também nessa questão, e portanto a vida é o que é. Mas independentemente disso, posso-me dar por feliz. Sou dos pilotos em Portugal que mais rallies fiz. Acho que só há um piloto, que é o Mota, que fez mais rallies que eu, mas eu fiz muito mais provas do Nacional que ele, não é? E portanto, mas ainda bem que ele fez mais que eu, que é um grande aficionado, é uma pessoa que demonstra uma grande vontade, gosto imenso do Mota, mas fiz muitos rallies exatamente porque tenho a minha equipa, porque sempre consegui manter a equipa, e às vezes com menos patrocínios, mas com um pequeno esforço só, conseguia estar presente a correr. E foi isso o segredo durante estes anos. A equipa, caso apareça alguém com um projeto diferente, agora eu sinto que neste momento há muitos interesses à volta do desporto automóvel, se calhar mais do que quando comecei a correr, e que é muito difícil aparecer algo que não esteja ligado a uma determinada equipa, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Fernando, 2 perguntas finais muito rápidas. A primeira, e isto espero que a resposta seja sim, para bem de todos os aficionados. Vamos ter o Fernando Pérez a correr por muitos e bons anos? Não sei, sinceramente não sei. Eu acho que eu este ano faço 55 anos. Há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, não é? Eu discordo completamente daqueles que dizem que eu vou e eu faço e eu desfaço e eu cozo e eu frito. Pá, eu tenho muita dificuldade, vou ser muito franco. Cada vez mais tenho dificuldade em acompanhar os mais novos. Custa-me muito perder, mas é realidade. Quer dizer, eu não consigo correr tanto como eles, ao lado deles, da malta mais nova, e mesmo 10 anos, dos 44, eu penso que a última vez que ganhei o Rally dos Açores foi em 2007, e eu tinha 42 anos. De lá para cá, quer dizer, a partir dos 50, cada ano que passa é brutal. Não quer dizer que não haja uma ou outra pessoa que tenha um organismo diferente e que consigam, mas depois é tudo uma questão que vai atrás. Porque eu gosto imenso de andar depressa, mas há certas coisas que já não consigo fazer, quer dizer, que não consigo passar um determinado limite de vá lá, aquilo que a gente chama um bocadinho a loucura, que é uma pessoa que sabe minimamente o que está a fazer, mas que arrisca.
eu já não consigo fazer isso, quer dizer, não vale a pena. Agora, o ano passado deu-me imenso gozo. Reparem, eu fiz provas no Sul com o Teodósio. Ele da Evo 4, ou Evo 5, eu da Evo 6 ou da Evo 7, ali picados um com o outro. O Carlos Martins, que anda muitíssimo bem com o carro. Está-me a esquecer agora. O António também lá foi. O Carlos Fernandes com a o carro era leve, aquilo. Fizemos provas fantásticas. Portanto, andou-se a andar depressa. Mas aquilo que eu sinto é que, efetivamente, cada ano que passa, eu perco um bocadinho de competitividade. Eu não consigo vir aqui dizer que eu que vou e que faço e que fecho. Não é verdade, quer dizer, isso não é a realidade. Fernando Pérez. Eu vou correr enquanto me der gozo. Quando não der, paciência. E se não tiver patrocínios, também não corro, não é? Como é evidente. Fernando, a terminar, tu que sempre tiveste uma capacidade de intervenção enquanto piloto, enquanto defensor da posição dos pilotos, ao longo da tua carreira, foste sempre uma voz muito ouvida, sempre com imensas sugestões para além de críticas. Apesar da intensa vida profissional que tu tens, e que é dupla, como professor e como dentista, aceitarias algum dia fazer parte de uma solução governativa para a FPAC ou até vir a liderar uma solução no futuro? Olha, liderar nunca, porque a coisa que eu mais testo na vida é quem me diz que vai fazer uma coisa e faz outra. E aquilo a que eu assisti enquanto estive na Federação, ou eu fiz parte de listas ou de algumas candidaturas à Federação, foi pessoas que me diziam uma coisa e faziam outra. Eu isso, meus amigos, quem não tem coragem, compra um cãozinho e vá passeá-lo. Portanto, não tenho paciência para esse género de coisas. As pessoas medricas, e vive-se muito no clima de medo sempre que se chega à altura das eleições e tiro-te a prova e faço isto e faço aquilo. Portanto, completamente fora de questão encabeçar um projeto. Dar algo de mim, colaborar no sentido de fazer um campeonato nacional mais equilibrado, com mais bom senso, aquilo que eu penso que deveria ser o campeonato nacional, fazer um projeto a 10 anos para o campeonato nacional, que é uma coisa que nunca ninguém pensou, nem nunca ninguém fez, que é chegar aqui e dizer, eu quero reunir aqui 3 ou 4 pilotos antigos, vamos fazer o que é que temos que ter um piloto nos próximos, daqui a 10 anos, que chega ao Mundial e que anda ali e taca com os outros. Como é que vamos fazer? Pronto, e isto é uma coisa que demora 10 anos a fazer, ou 15 ou 20 anos. Isto demora 15 ou 20 anos a fazer. Como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer para lá chegar? Sim, senhor, estou disposto a colaborar nisso, a poder, se a minha vida também vai aligeirar, lentamente, com a idade também não vou poder trabalhar tanto como trabalhei até aqui, poder colaborar numa federação, num projeto, sim senhor, mas agora encabeçar, andar outra vez com estas coisas de guerras de federação já chega, não me revejo em pessoas que me dizem uma coisa e que fazem outra e que chegam e que mudam o voto. Não tenho paciência para esse tipo de coisas. E aliás, nós temos, eu continuo sempre a dizer a mesma coisa, não estou a falar, vamos pôr este elenco federativo de lado, que é para não estar a frisar. Nós temos aquilo que merecemos. Quando nós vemos no campo dos pilotos 10 associações de pilotos, isto é a melhor coisa que pode acontecer numa federação para ninguém mandar nada. E continuam-se a fazer novas associações, porque há pessoas que preferem mandar no quintal, numa partezinha do galinheiro, do que colaborar para que os pilotos em todas as disciplinas possam mudar algo dentro da federação. Portanto, 10 associações de pilotos é a melhor coisa que pode acontecer, 50 associações de pilotos. E em vez de só ver o que devia acontecer era uma associação de pilotos, em que uns são os representantes da montanha, outros os ralis, outros disto, outros daquilo, outro ponto. E quando chegavam à federação representavam 20 ou 25 ou 30% dos votos. E, portanto, qualquer presidente e candidato a uma federação, a primeira coisa que ia falar era com essa associação de pilotos. E dizia, ou tenho cuidado, ou não sou eleito. Portanto, estes aqui, eu tenho que ir falar com eles. Meus amigos, isto até me dá vontade de rir. Aparece sempre um novo, não é? Que não vai ler o passado e que pensa que vai chegar lá e que vai fazer, e pronto, anda ali a ser toureado durante uns anos, e ao final de uns anos eles batem-lhe nas costas e ele já está cansado e vai embora, já gastou o dinheiro de ir não sei quantas vezes lá abaixo e vir, e pronto, e as coisas mantêm-se como sempre se mantiveram. Portanto, nós só vamos ter, efetivamente, os pilotos só vão ser ouvidos, e realmente, repara uma coisa que é preciso nós termos noção. Nós falamos dos pilotos, mas quem está à frente da federação sempre foram pilotos. Sim. O César Torres foi piloto, o Vasconcelos Tavares foi piloto, o Luís Pinto Freitas foi navegador, o Nia Amorim foi piloto, o Manuel Melo Brainer foi piloto.
Agora, a questão é quando chegar ali alguém que é piloto, se tem ou não vontade de cumprir e dar mais valor aos pilotos do que ou um equilíbrio, porque nós vamos ter sempre que ter um equilíbrio entre os clubes, que são quem organiza as provas, e os pilotos. Agora, nós não sermos ouvidos para nada, não contarmos para nada, como sempre aconteceu no desporto automóvel até hoje, e ainda para mais dividirmos os 20, eu não sei quantos % é que nós temos neste momento na federação, por não sei quantas associações, não valemos nada, zero, é rigorosamente zero, eles riem-se para nós. E portanto, temos aquilo que merecemos. É aquilo que eu tenho a dizer, temos aquilo que merecemos. Não vale a pena estar com histórias. Quero agradecer-te e felicitar-te, como sempre, pela tua frontalidade. Não é à toa que és um verdadeiro senador dos rallies em Portugal. Agradecer-te a tua vinda ao programa Motosport hoje. Desejar-te uma excelente época de 2020 no Campeonato Sul de Rallies e no terceiro desafio com Portugal. E, claro, desejar que a nossa próxima conversa seja num pódio final de uma prova, já com uma entrevista ao vivo. Um abraço, Fernando, e muito obrigado. Um abraço, gosto muito de estar presente, é a minha opinião, dou-a sempre frontalmente. Como é evidente, estarei disponível sempre para ajudar, não quero ser problema para nada, quero ser parte da solução. Sempre estive disponível com o A, com o B, com o C ou com o D, independentemente de ter uma opção, e como toda a gente sabe, nas últimas eleições eu não apoiei nem o NI, quando as pessoas dizem nem o Manel, eu apoiava o Max, que é uma coisa diferente, e depois o Max decidiu se unir ao Manel. Pronto, isto depois dá sempre chatices, porque sou e sempre fui amigo do Ni Amorim, mas enfim, eu disse uma vez ao Ni, tu também não falaste comigo, mas a questão que se põe nunca é que uma coisa é sermos amigos e outra coisa é o projeto em si, o que nós vamos fazer no futuro e o que é que nós queremos para o desporto automóvel. E eu espero que esta federação também não tenha feito tudo mal, fica aqui claro, não é? Não sou daqueles que critico por criticar, porque não entendo, há coisas, espero que o NI possa melhorar alguns aspectos que eu entendo que podem ser melhorados. Tenho muita pena que a Associação de Pilotos, a APA, que é a associação mais antiga, praticamente não seja chamada para nada, mas pronto, passa-se o que se passa, não entendo, não interessa. Eu não faço parte também, como sabem, dos corpos dirigentes da APA, sou presidente da Associação da Assembleia Geral, portanto não tenho uma função diretiva, vou sabendo minimamente porque me mantenho informado mantenho informado daquilo que se passa, mas dou a minha opinião como piloto, e darei sempre, como já dei ao NI várias vezes que falamos, particularmente, porque ele atende-me sempre a uma pessoa extremamente... Há uma coisa que o NI tem, é uma pessoa que atende o telefone. Pronto, e a gente quer falar com ele e ele atende o telefone. E isso é muito importante, isso também é muito importante que se lhe diga. E pronto, ele tem que fazer ali também um equilíbrio de toda a gente que o chateia, não é? Como é evidente. Deve ter isso. Mas pronto, um abraço para vocês, estou sempre disponível quando entender. Um abraço grande, cumprimentos. Não te vás indo embora, porque vou fechar o programa só para me despedir de todo o auditório. O episódio do Motosport hoje com o grande Fernando Pérez foi assumido por mim, Joaquim Amândio Santos, mas claro, do lado de lá da Câmara temos uma fantástica equipa, o Armando Leitão a fazer uma magnífica produção na edição de vídeo e o nosso grande Paulo Seabra a colocar os seus pozinhos mágicos na sonoplastia. Um abraço para todos e até à próxima emissão. Um abraço para todos. Joaquim Amândio Santos hoje já conversa com Fernando Pérez, um autêntico senador dos ralis nacionais, o piloto portuense que tem uma longa e farta carreira, no episódio 49 do Motorsport hoje aqui na primeira Rádio Desporto.